E era assim. E nós fizemos jogadores e mais jogadores. Em 2002 nós colocamos 3 na seleção. Vampeta, Dida e Júnior. O Vitória tinha excelência de formação. Isso precisa voltar. Porque sem excelência de formação você não tem time competitivo. Porque um time como o Vitória não tem condições de comprar jogadores caros. Aí vale para o Vitória o que valia para o Flamengo na época de Zico. O craque nós revelamos em casa. Um clube com poder aquisitivo do Vitória, ele traz jogadores que passaram na peneira dos grandes, os grandes não quiseram, o que sobrou. De vez em quando você acerta em um ou outro, mas esporadicamente. Esse grupo que afundou o Vitória, que acabou o Vitória, se você ver os números, a média deles é de 30 jogadores por ano. Todo ano eles contratam 30 jogadores em média. Tentativa e erro. Contrato chega no fim do ano, desfaz o time todo. A gente tinha times que jogavam com 8 da base, 99, por exemplo. Fábio Costa, Rodrigo, Marconi, Flávio, Leandrinho, Tássio, Cláudio, né? Fernando, Alain Delon. Cadê? Gabriel Paulista, Martins. Bilica, né? Hein? Bilica. Flávio Bilica. Como é que... Matusalém. Como é que em um ano você... E nessa saída nossa, né, nós tínhamos uma dívida absolutamente contornável, tranquila, e nós deixamos vários legados. Um deles, o Vitória hoje recebe 40 milhões de televisão por causa do nosso trabalho. Porque nós entramos no Clube dos 13 e você sabe o trabalho que nós tivemos para entrar no Clube dos 13. Porque o Clube dos 13 eram 13, era fechado. Só poderiam entrar outros se todos os 13 concordassem. E o nosso rival não metia a caneta. Até que o nosso rival recebeu o telefonema e disse assim, assine. Assinou, sem entrar em maior detalhe. Mas nós entramos no Clube dos 13. Assine e divulgue antes de ele chegar lá. Ponto. Você Martinho sabe. Porque aqui tem o pessoal mais novo e tem o pessoal das antigas que sabe de tudo. Eu tenho 39 anos, eu estou no meio de vocês. Né? Quando eu tenho 18, Pois é, mas você é um pouquinho mais novo. E aí, Martinho, nós deixamos essa herança maravilhosa, porque as pessoas que chegam hoje, veio Vitória, não sabem que dos 18 anos que nós passamos no Vitória, nós passamos 12, sem um centavo de televisão. Zero. A CBF dava passagem e hospedagem. Nós jogamos com camisa de Jota Takashita. Nós jogamos com camisa da Mesma, né? Um jeito chamado Eurípides, na Grécia, milhões de anos atrás. Ele disse assim, quando começa uma guerra, a primeira vítima é a verdade. Foi o que aconteceu lá, eu concluí a base. Quando nós saímos, eles entenderam o seguinte, ó, estamos aqui, isso aqui é um maná, vamos destruir Paulo Carneiro que a gente se perpetua. Destruindo Paulo Carneiro se perpetua. Eles não contavam com minha tenacidade, porque eu não sou mais inteligente nem melhor do que ninguém. Agora, no mundo não tem nenhuma pessoa mais tenaz do que eu. Ah, não tem. Eu sou de uma obstinação para as coisas que eu quero, sem limite. Tá? E eu estou no pé desses caras há 11 anos. Tem uma ação de intervenção, que depois a gente vai contar, que eu entrei sozinho, me chamaram de seguir na lata, não vai para lugar nenhum. Eu dei um trabalho danado aí, porque esse conselho do Vitória hoje é um conselho ilegal. Esse conselho é um conselho irregular. A eleição de Falcão é uma eleição irregular. Por quê, Valdir? Explica aí pra ele. Depois eu vou lhe contar. Você quer que o cara ouça e vá dormir? Deixa ele ir para mais tarde, ele ficar acordado. E depois ele ouve. Aqueles programinha de Falcão, o cara mostra o gol no último minuto do programa. Deixa ele ficar acordado, porque eu vou contar essa história. Tem muita coisa boa aqui para a gente conversar. Isso, o que aconteceu? Hulk fazia parte de uma série de jogadores. O que é que a gente fazia? Como a gente não tinha, e o Vitória não dispõe de recurso para competir bem, e naquela época, a última cota de televisão que a gente pegou 5 milhões, hoje receberam 40, mais 40 de tratamento, hoje inunda de dinheiro. Né? E o que a gente fazia? A gente fazia uma cesta de jogadores e colocava Gilmar, 10%, 5%. A gente capitalizava o clube com a nossa mercadoria, porque a maneira mais barata que você tem de capitalizar uma empresa é com sua mercadoria. E quem comprava aqueles percentuais corria o risco. Vários jogadores daquele não tiveram sucesso. O cara comprou 20% de Vinícius, 20%
desce por ser de Xavier, e fazia aquele rolo. Quando a gente saiu, né, e ele tinha Teodoro Palacopoulos, da Teo Sport, é o maior empresário do Japão. Conhecido como Teo japonês. Teo japonês. Ele colocou $1,5 milhão, Vitória respirava, a gente sempre fazia assim. A gente não ia banco, Vitória não tinha dívida onerosa. Né? Sempre buscando parcerias com ele, a gente fez Kleber, a gente comprou Kleber do esporte, juntos, vendendo para o Japão, ele ganhou, a gente ganhou. Porque se não tiver esse empresário para ficar perto de você, um empresário bom, decente, de maneira correta, não vai. Todos os clubes do mundo fazem isso. Foi feito um negócio, o Theo veio aqui, a gente não estava mais, vamos trocar tudo, eu levo o Hulk e a gente deixa o resto para lá, acabou, o Hulk foi embora, eu quero por mais melhor. Porque chegou para mim a minuta da transação de Hulk datada de 10 de janeiro de 2006. Nós saímos em outubro de 2005. Então o Hulk foi vendido em janeiro, mas ninguém assume. Ninguém assume, a gente vai descobrir, e é bom que descubra. O século XXI, que é a base do Vitória Gigante, discute valores: ética, transparência, democracia, alternância de poder e respeito. O Vitória é um clube que o respeito é zero. Todo mundo briga com todo mundo, ninguém gosta de ninguém. Esse é o maior legado de Alex Portela. Ele implantou o ódio e destruiu o clube. As pessoas se odeiam. Então, qualquer que seja o presidente eleito, e se eu for eleito, a primeira coisa que nós vamos fazer é: ninguém precisa de gostar de ninguém. Nós temos que fazer um armistício e todo mundo começar a se comportar de maneira republicana, educada. Até porque todos somos Vitória. Ninguém é mais Vitória do que ninguém. Todos amamos o clube. Então, mesmo que ama o clube e pense diferente de mim, pode sentar numa mesa comigo e conversar civilizadamente sobre um ponto de vista diferente. Então, essa destruição que está aí é o legado dele. É a má repressão digital dele, é quando você vê as pessoas não se entendendo. Veio a expulsão de Paulo Carneiro do Conselho, que é uma barbaridade, num debate que eu fiz essa semana, numa co-irmã sua, uma pessoa, um outro candidato, disse que eu estava desrespeitando o Conselho. Desrespeitou o Conselho se eu xingar alguém. Agora, uma atitude eu posso falar. A atitude de expulsar Paulo Carneiro foi uma atitude covarde, uma atitude. Você não pode pegar o maior presidente da história de Vitória e tratar assim. Por quê? Porque ele faltou 3 reuniões. Assim. Pô, tem gente aí da Barra da Graça, né, que está no conselho há 500 anos, não foi a 3 reuniões. Mas o que me consta não foi só por isso. Não, também por isso. Porque ele trabalhou no Bahia, foi porque ele Moveu reclamou uma dívida de 10 milhões. Você está entendendo? Agora eu lhe pergunto o seguinte: você vai me desculpar, mas eu tenho que intervir. Como é que 159 conselheiros derrubaram Paulo Carneiro? Quem comandou o espetáculo? Alex Portela. Claro, ele liderou o conselho e o conselho era assim. Se criou uma situação onde um cão danado todos a ele. Então, Paulo Carneiro, vamos lá, Léo. Seu processo. Meu processo é o seguinte. Finalize os processos. Meu processo. Vitória contra você e você. Paulo Carneiro. Meu processo, o processo do Vitória contra mim, eu me defendi e nunca mais vi andamento. Não sei se eles ficaram envergonhados, né, de tamanha canalice, e o processo deve ter sucumbido por aí. Qual a argumentação? A argumentação é uma argumentação absolutamente torpe. Se um dia acontecer alguma coisa com Vitória por causa da nossa administração, que eu seja punido, mais ou menos assim. Se um dia eu der um tiro no Martinho e que eu seja preso, quer dizer, é um negócio assim inimaginável, chega a ser risível, uma piada um negócio desse. Vamos lá, Léo, para deixar o torcedor estarrecido e saber quem é esse povo. O Vitória fez um contrato com o Atlético do Paraná. Porque isso, inclusive, foi causa de rompimento de clube, né? Porque até hoje. Claro. Eu soube que Petralha quis até dar um safanão, gente aí. Petralha disse que negocia com qualquer clube do Brasil, menos com Vitória. Agora você imagine como uma instituição linda como Vitória, centenária, um clube legalista, um clube de Manuel Tanajura Filho, um clube de Alex Portela Pai, um extraordinário, um clube de Benedito Luiz Catarino, Júnior, Ademar Júnior. Hein? Ademar Júnior. Ademar Júnior. Manelito Lima, Carlos Palma, tantas pessoas queridas, Zezé Catarino. O Vitória tem nome lindo, da Rádio Celso, Wilson Menezes. O Vitória é um clube lindo,
a história do Vitória é linda, começa com o Vitória de 13 de maio de 89. O Vitória foi fundado por abolicionistas. O Vitória sempre foi um clube para frente, um clube aberto. Né? Aí, Léo, veja o que fizeram com a imagem do Vitória e a bicicleta que eles deram. Fizeram um contrato com o Atlético Paranaense da seguinte maneira: Léo, eu empresto o Léo a você, e se você quiser, no final de dezembro, eu não preciso a data, se 23 ou 26, você paga 50%, você paga 1,5 milhão, tá? E eu transfiro para você 50% dos direitos econômicos e passo para você o federativo e fico com 50% econômico. Tinha uma cláusula que dizia o seguinte: se aparecer um outro clube que ofereça um valor maior, você tem a opção de igualar. Se o Corinthians dissesse eu dou 2 milhões, se o Atlético desse os 2 milhões, uma proposta firme, o Atlético levava. O que aconteceu? Negociaram com o Flamengo depositou 1,5 milhão na conta do Vitória e eles transferiram o Léo para o Flamengo. E o Atlético Paranaense tinha depositado antes. Se não me engano, na data, mais ou menos assim, o Atlético Paranaense depositou 1,5 milhão dia 23 de dezembro e o Flamengo no dia 26. Eles passaram o Léo e não devolveram o dinheiro do Atlético Paranaense. Não devolveram o dinheiro do Atlético Paranaense. Veja que absurdo, quer dizer. Morozoga, na sua segunda edição, olha, tem uma pergunta aqui do Lauca, ele diz o seguinte: Walter, você sendo eleito, vai ter a ousadia do Paulo Carneiro em contratação de jogadores que ajudem a fazer o Vitória grande? Lauca, eu vou trabalhar na área institucional. Eu vou trabalhar o Vitória como agremiação, como instituição de irmãos. Nós vamos todo unir o Vitória, todas as pessoas. A gente vai voltar a se querer bem e vai ter aquelas reuniões de conselho maravilhosas, todo mundo falando. O Vitória vai ter paz e respeito. Futebol, se a gente ganhar, vai ficar na mão de um dos 5 melhores do Brasil. Na mão de Paulo Carneiro, o Vitória vai voar. Porque ele passou 1 ano e meio do Atlético do Paraná, que é hoje, indiscutivelmente, o clube mais organizado do Brasil e o clube com a visão mais avançada e mais bem equipado. Tudo que ele aprendeu lá de moderno e hoje ele está na ponta, ele vai implantar o Vitória. Não tem ninguém, em chapa nenhuma, que tenha a condição mínima de fazer isso. Aí você vai ficar tranquilo, você vai ficar na mão de Paulo Carneiro. Não vou meter com isso não. Eu vou me meter vou buscar o coração das pessoas para a gente juntar o Vitória. O trabalho do presidente do conselho, eu vou me espelhar em Zezé Catarino, vou me espelhar em Manuel Tanajura, vou me espelhar nesses homens maravilhosos que passaram no Vitória, que o conselho do Vitória sempre foi um lugar onde as pessoas se respeitavam e todo mundo tinha orgulho de ser conselheiro do Vitória. E esse orgulho precisa voltar. A sua chapa, Vitória Gigante, ela não foi aceita porque vocês teriam feito a inscrição via procurador. Bom para explicar. Via procurador. Bom para explicar. Ó, no momento que a pessoa explica errado, já conduz a pessoa para o erro. Todos que fizeram isso sabem, têm certeza que fizeram errado. E na minha visão, fizeram de maneira absurda. Vamos lá. Está escrito no artigo 61 do Estatuto. A chapa deverá ser apresentada acompanhada de um requerimento assinado pelo presidente, pelo candidato a presidente. Ponto. Isso é o Estatuto. O regimento ele cria uma forma de fazer, mas ele não modifica o que diz o Estatuto. Ou seja, toda instituição tem um estatuto e tem o seu regimento interno. O regimento para cada situação. Então, esse regimento é para esta eleição. O regimento é muito ruim. Ele é muito ruim porque ele fala demais, ele atrapalha. O regimento não legisla. Quem legisla é o conselho deliberativo, que faz junto com os sócios e faz o Estatuto. O Estatuto é a nossa Constituição, o nosso livrinho. O que é que ocorre? No regimento diz assim: a proposta deverá ser apresentada de maneira presencial. Pô, o que é presencial? Eu disse até a vocês, procurem advogado da casa, que vocês devem ter vários aqui competentes. O que é presencial? Presencial é por meio não digital. Isto é, no regimento ele diz assim:
Você quer fazer uma pergunta, não sei o quê, faça por e-mail. Você quer contestar não sei o quê, faça. Muita coisa você faz por e-mail. Esta apresentação é presencial. O que significa presencial? Você tem que colocar tudo impresso, a carta do presidente, a carta do candidato a presidente junto, e você entrega e protocola. Se eu for candidato a presidente, se eu for eleito presidente do conselho, na próxima eleição, no regimento eu vou colocar. Se você estiver ocupado, mande um motoboy. Que bobeira, não foi levado. Não existe isso. Eu consultei 10 advogados. Um deles, que é um advogado que trabalha muito com essa parte eleitoral, ele disse para mim, isso é risível. O advogado que levantou e pediu a impugnação da chapa, ele sabia o que estava fazendo, ele queria tumultuar. Por quê? A eleição estava um marasmo. Duas chapas que eles consideram chapas velhas, gastas, e apareceu a chapa do torcedor. Aí a chapa do torcedor achou que, barbada, vou ganhar mole. Quando a gente apareceu, pegou fogo na eleição, porque se a gente estivesse fora da eleição, isso aí estava nada, vocês estavam dormindo aí na rede. Porque ia ser uma coisa, essa eleição ia ser uma geleia já. A princípio você estava apoiando a chapa do torcedor, né? Século XXI. Não. Depois houve a dissidência? Como... Não, não é bem assim. Nós não tínhamos ideia de lançar uma chapa. E eu fui convidado por 3. Todas as 3 nos convidaram. Por quê? Porque o século XXI é forte, é organizado, é sério. Até a situação me chamou. Todo mundo me chamou para conversar. Ninguém me ofereceu nada. Né? Para conversar, podemos, porque eu transito bem com pessoas nas 3 chapas. Num determinado programa me perguntaram o que é que eu tinha de diferente para me candidatar. Eu falei algumas coisas, uma delas é que eu sou um agregador.